foco da nossa aula passada foi trazer a ideia de valores individuais. Lembra que qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? Sim. Quais são os valores que vocês possuem, né? Foi difícil responder, gente? Não. Não? Que bom. Alguém encontrou dificuldade para responder os valores, de achar os valores? Tranquilo. Hã? Oi, Meriluz. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo? Ai, Fico feliz por saber. Hoje a gente vai trazer os valores empresariais para vocês e eu já quero entrar um pouquinho na ética com vocês também. Então, eu vou trazer os valores empresariais, que vai ser o foco da nossa pergunta de verdade, e aí eu vou introduzir o conceito de ética, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui o slide. Tanta tela. Na verdade, falta só um. Então, falta só um slide aqui, basicão. Eu vou trazer para vocês. Beleza? Então, Beleza. na verdade, a gente falando sobre os valores, e aí a gente falou sobre exemplo, né? Na aula passada. Será que sabemos os valores que temos? E aí a gente ficou de falar sobre a pessoa jurídica. E quando se trata do valor empresarial, certo? Lembra que vocês tiveram que fazer os valores da empresa de vocês, do grupo? Quem fez? Que grupo fez? Do pessoal aqui que está comigo na aula. Vocês chegaram a fazer os valores? Não. Não. Quem chegou a fazer? Eu acho que a gente parou. Me ajudem a lembrar. A gente parou no começo das reuniões do grupo empresa para descobrir, para identificar a ideia do negócio, não é isso? Isso. Sim. Certo. Então, a gente não chegou a fazer valores da empresa, né? Não. Beleza. Tá. Então, vou falar um pouquinho de valores aqui com vocês e a gente pode... a gente não, nós vamos trazer, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de valores, missão, visão e valores e código de ética de alguns segmentos empresariais. Para quê? Para vocês terem uma noção do que é, como se definir, tá? Mas antes de vocês definirem isso, é importante você saber por que você está colocando aquele valor. Então, vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Uma empresa que coloca o valor transparência, mas aí a maneira dela vender é cheio de esconder informação do cliente. Vai dar certo? Não. Não, né? Porque ela está pregando que é transparente, mas o processo de vendas dela é cheio de coisas ocultas, né? É cheio de esconde-esconde. Não é totalmente transparente. Ela passa a informação que é conveniente para ela, tá? Então, faz sentido uma empresa colocar esse tipo de valor? Não faz, né? Você tem dois caminhos como gestor de uma empresa. Ou você muda essa postura ou você tira esse valor. Porque isso dá um BO muito grande. Qual que é o BO? Você perde credibilidade no mercado. Porque você vai pregar uma coisa que você não vai entregar. E aí, a sua confiança, a confiança da marca da sua empresa, você coloca em risco. Por quê? Por falta desse alinhamento entre teoria e prática. Beleza? Então,
Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que os valores empresariais fazem dentro de uma empresa ou qual que é a importância deles, tá? Em círculos sociais, as empresas adotam valores que balizam. O que é balizam? Que orientam. Não apenas... Eu estou com um rostinho de vocês aqui no meio do meu slide. Vou ver se eu coloco aqui embaixo. Mais fácil. Adotam valores que balizam não apenas o comportamento do servidor, mas também o julgamento que ele faz dos demais colegas de trabalho. Então, vamos pensar aqui essa primeira etapa que a gente colocou aqui que eu coloquei aqui no slide. Quando a gente trata de valores empresariais, a gente precisa entender que não é só algo bonitinho que tem que ficar de enfeite lá no site da sua empresa. Isso tem que ser trazido para a vivência dos seus funcionários. E não só para a vivência deles, mas a maneira como eles julgam as situações vão ser pautadas no valor dessa empresa. Então, se a minha empresa ela tem como valor a transparência, quando eu estiver passando por alguma situação complexa com o meu cliente, eu vou julgar e eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito que é o correto, que a empresa quer que eu faça, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai orientar, certo? Essas empresas escolhem caminhos, adotam princípios que as orientam para o cumprimento das metas. Então, por exemplo, se eu coloco lá nos meus valores responsabilidade social, é um valor, tá? Uma empresa que coloca como valor responsabilidade social, ela está definindo um tipo de meta. Ela sabe que ela vai ter que ter projeto social, né? Ela sabe que ela vai ter que ter projetos que apoiam a comunidade onde ela está inserida, porque senão ela vai ter essa assincronização, não vai se encaixar, ok? Terceiro, os valores empresariais postulam uma filosofia que vai nortear o comportamento de todo mundo. Mas uma coisa interessante é que não é só do funcionário. Por exemplo, os valores de uma empresa, eles estão muito relacionados com a maneira como essa empresa compra matéria-prima. Então, a maneira como essa empresa lida com o fornecedor está relacionado com os valores. A maneira como essa empresa lida com o cliente lá no problema, quando vem aquela bomba para resolver, né? Aquele produto que estragou, né? Ou aquele produto que passou do prazo da entrega. Essa maneira de lidar com o cliente também está relacionada com os valores. Então, os valores, eles não são apenas para o pessoal que trabalha, viu, gente? Mas para todo mundo que faz parte daquela instituição. Então, quando vocês forem montar os valores da empresa de vocês, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que avaliar a empresa e falar assim, gente, quais são os valores que vão ficar cabíveis aqui? Então, vamos lá, né? Então, nós estamos montando... dá um exemplo aí de empresa. Quem já definiu empresa de grupo? Dá um exemplo aí que eu tô mal de imaginação. Qual é uma das empresas que vocês já meio que definiram? Ninguém definiu nada? Nenhum grupo? Não? Não. Nenhum grupo definiu nada, nenhuma ideia, nada? Ideia tivemos. Hã? Ideia sim. Não entendi, Roger. Ideia nós tivemos. Não, nossa, eu não consegui ouvir. Fala de novo. Ideia a gente teve, mas montar assim oficial não. Só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou colocar aqui. Uma empresa que vai atuar, por exemplo,
com um salão de beleza. Você tem que pensar os valores que você vai colocar nela, tá? Esses valores, primeiramente, tem que estar no caráter de quem vai fundar, porque não adianta você dizer que na sua empresa você vai ter honestidade, se você, como dono da empresa, não é honesto, vai ficar difícil. Porque, gente, quem a gente é na vida pessoal retrata quem a gente é na vida profissional. Não foge disso, tá? Então, se o cara ele é desonesto na vida pessoal, provavelmente na vida profissional ele também vai ser desonesto. Não tem por que ele ser diferente. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quais são os valores que eu tenho que é importante trazer para o meu negócio. Então, eu tenho lá um salão de beleza, certo? Então, eu vou colocar, sei lá, como valor excelência no atendimento. É um ótimo valor, porque um salão que não atende bem não tem clientela, né? Então, excelência no atendimento pode ser um valor. Eu posso colocar lá também, por exemplo, respeito às diferenças acima de tudo. Então, é um outro valor. Significa que o meu salão de beleza, eu não vou ter preconceito com nada, eu vou ter diversidade de pessoas para trabalhar, independente da religião, da sexualidade, certo? Então, a diversidade vai ser um valor da minha empresa, olha que legal. E aí, a sua empresa já está criando uma identidade aí, tá? Cada valor que você coloca no seu negócio define uma identidade, né? Monta, constrói uma identidade que você vai ter que colocar isso depois na prática. Por exemplo, uma empresa que prega a diversidade, mas não existe diversidade de pessoas trabalhando. Ah, professor, é obrigatório ter? Não, mas não adianta colocar lá diversidade e só tem perfil. Cadê a diversidade? Certo? Faz sentido para vocês? Você olhar e falar, caramba, né? Até porque se ele coloca diversidade, ele quer um público-alvo que lida com a diversidade, um público-alvo que tá nem aí com o padrão, então ele vai ter que colocar gente que se identifique com esse público-alvo, porque senão não vai ter comunicação nesse negócio, tá? Então, os valores empresariais, eles vão determinar todas as características do negócio, toda a identidade dele, como ele se apresenta, que maneira que ele vai vender, qual que vai ser a frase de venda dele, o slogan dele, né? Então, você pega aí, por exemplo, tem empresas que têm o valor pessoas em primeiro lugar. São empresas que a gestão de pessoas da empresa, então, assim, o clima organizacional, a maneira como os líderes lidam com os funcionários é incrível. São pessoas, são funcionários que têm um índice de satisfação muito alto. Por quê? Porque essa empresa se comprometeu a colocar pessoas em primeiro lugar. Então, a gestão de pessoas no negócio tem que ser muito bem feita. Entendeu? Eles não vão aceitar, por exemplo, um líder escroto, sai xingando todo mundo e fala que seu serviço é sua obrigação, né? Eles vão ter, claro que tudo dentro do contexto, mas eles vão admitir pessoas que saibam lidar com gente. Por que eles vão ter que admitir apenas esse perfil de funcionário? Porque pessoas em primeiro lugar. Pessoas em primeiro lugar, por exemplo, é uma empresa que tem um alto índice de segurança no trabalho, tá? Não adianta eu colocar pessoas em primeiro lugar e qualquer hora despenca o teto na cabeça do meu funcionário. Pessoas em primeiro lugar da onde, né? Percebe? Então, a estrutura do meu lugar, certo? Ou eu, por exemplo, não vou fornecer equipamento de segurança, certo? Cadê pessoas em primeiro lugar? Ok? Então, a gestão de pessoas para esse valor é muito importante, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com os valores que vocês vão colocar na empresa de vocês, porque ele vai determinar o comportamento dessa empresa. Como é que essa empresa vai se comportar lá fora?
Como é que ela vai se comportar com o cliente? Como é que ela vai se comportar com a comunidade? Está muito relacionado com isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Certo? Alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa primeira parte? Ficou claro? Não, depois eu vou ter que assistir o vídeo porque minha internet tava... Oi, Anderson. Oi? Não, depois eu vou ter que assistir o vídeo de novo da aula porque a minha conexão caiu, eu entrei de novo, então eu perdi uma parte. Ah, sim, eu vi mesmo que você se desconectou, mas alguns alunos acontece mesmo, né, gente? Às vezes a internet não ajuda a gente. Depois da hora que terminar a aula, eu assisto o vídeo de novo. Não tem problema. Mas o que tem que ficar claro aqui para vocês? Os valores da empresa têm que determinar o comportamento. Valores que não determinam o comportamento, eles não servem para nada, tá bom? Para nada. Sim. Uma empresa que tem valores de enfeite não serve para nada. Aliás, serve para piorar a imagem. É melhor que ela nem tenha. Uma empresa que tem valores que não seguem, é melhor não ter. Por quê? Porque um cliente não vai confiar numa empresa que prega uma coisa e vive outra. Não vai, gente. Então não adianta. Exatamente. Não está batendo com a realidade. Ah, professora, mas não dá para seguir tudo, ser perfeito. Não dá, cara. Não dá. Mas também não dá para ser um negócio escroto, solto no mundo aí, como tem muita empresa que segue, que vive isso. Tá cheio de empresas dizendo que vai ser amor e você vai trabalhar lá dentro, parece que você entrou dentro do inferno. E que o diabo tá te esperando. Exatamente. Para te espetar. E aí você vai lá na rede social, né? Venha para esse momento de felicidade. Socorro. Gente, é verdade. É verdade. Então, assim, é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Ou, se uma empresa diz que tem valores, esses valores precisam ser vividos, tá? Precisa estar lá no dia a dia. Ah, eu tive uma gerente que falava de missão e valores. Visão, mas olha, pelo amor de Deus. Missão, visão e valores, mas aí ela não cumpre, tá? E aí? Ela mesma não cumpria. Como é que faz? Percebe? Agora, mas o líder tem que ser perfeito? Não. Mas se ele é imperfeito, ele tem que trazer a imperfeição dele para a roda. Ó, gente, é o seguinte, nem eu tô cumprindo, mas eu vou me comprometer para fazer dessa vez. Vamos fazer junto? Fica mais bonito, não fica? Claro que fica. Percebe? Então, tá assumindo o erro. Exatamente. Então, por exemplo, tem coisas que vocês podem, por exemplo, falar, professora, você não está vivendo. O que é mais bonito? Eu falar para vocês, vocês estão loucos, claro que eu vivo. Ou fingir demência, né? Ou o que eu posso fazer? Gente, realmente, ó, isso aqui eu falho. Isso aqui eu estou falhando. Mas eu vou melhorar. Eu vou trabalhar isso aqui. Eu sempre falo com os meus alunos que muita coisa que eu dou aqui, gente, primeiro vem para cá. Né? Hoje mesmo, ou semana passada, eu dei uma aula de network. Fazia mais de 2 meses que eu não entrava no meu LinkedIn. Um tapa na cara. Nossa. Tive que atualizei, né? Compartilhei um monte de coisa, aceitei pessoas, dei parabéns para pessoas que foram promovidas lá na rede. Por quê? Porque eu tenho que viver isso, entendeu? Então, assim, essa é a vibe do negócio. A coisa só funciona quando eu paro de ficar na teoria e eu começo a trazer para a minha vida prática. Tá? E os valores empresariais, gente, é essa mesma, não tem nem a palavra aqui para falar. Esse mesmo pensamento, certo? Conseguiram compreender isso aqui? Agora um exercício, mas é só para pensar, tá? Você que trabalha, identifique os valores da sua empresa, certo? E avalie se eles estão sendo exercidos na prática, tá? Só para você pensar, não precisa falar aqui em aula não, tá bom? É porque, sei lá, né? Vai que... A gente começa a falar aqui e não para.
E aí você pode estar causando, na verdade, fica antiprofissional quando a gente pega a empresa que a gente trabalha e a gente joga para o mundo, viu, gente? De sigilo, confidencialidade. Você não tem que proteger coisa errada, mas você também não tem que ficar arregaçando o nome da sua empresa aí no mercado, tá? A conduta por si só dela já queima. O cliente não é burro. O cliente não é cego. Ele percebe as coisas, viu? Por isso que essa aula de valores é muito importante. Vocês não precisam abrir a boca para falar da empresa que vocês trabalham. O cliente está vendo. O cliente está vendo, o cliente vai tá observando, certo? Ó, eu já fui em lugares que eu não comprei porque eu vi o líder acabando com a raça do funcionário na frente dos clientes. Para mim é o suficiente para não comprar. É uma coisa que eu acho errado isso, chamar atenção na frente de outras pessoas. Então, isso é feio, entendeu? Então, assim, independente se o funcionário está certo ou errado, é algo que não vai de acordo com os meus princípios e valores. E aí, o que a gente tem que pensar? O cliente vai comprar da empresa que se identifica com ele, viu? Então, os valores de uma empresa também vai encontrar clientes com aqueles valores. Então, se a minha empresa é desonesta, eu vou ter cliente desonesto. Uma coisa não cai a outra, pode prestar atenção. Tá? Por isso que semana que vem, né, porque hoje eu ia introduzir um pouquinho, mas já peguei o assunto aqui e fui embora. Mas nós vamos falar semana que vem sobre perfil ético, que é exatamente isso. Não adianta você querer uma empresa perfeita, né? Uma empresa ética com você, se você não é esse perfil ético para a empresa, tá? Então, assim, você quer que a empresa honre os seus compromissos? Honre o seu compromisso, né? Então, é uma via de mão dupla aqui que a coisa funciona. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque às vezes a gente tem que parar e refletir, né? Será que eu estou cumprindo com o meu combinado? Ou eu só faço o meu trabalho o dia que eu acho que eu faço o meu trabalho direito, o dia que eu estou feliz? Mas o meu combinado não é esse. A empresa não fez um contrato comigo dizendo que eu tenho que, né? Só o dia que você está alegre. Certo? Então, às vezes a gente quer algumas posturas do outro lado, mas a gente não entrega. Ok? Então, tem que ter... Ok. É um relacionamento, gente. Na verdade, a gente cai na aula de relacionamento, porque você com o seu trabalho é um relacionamento. Você e a sua empresa é um relacionamento. Tá? É muito interessante. Às vezes não é uma pessoa, é uma empresa, mas é um relacionamento. Não deixa de ser. Tá bom? Então, a gente vai falar na semana que vem sobre o que é ética. E eu quero trazer para vocês a ética no conceito geral. E qual que é a diferença entre ética e moral? Porque às vezes a gente fala moral, fala ética, vira uma bagunça na nossa cabeça. E eu quero trazer com exemplos bem fáceis, assim. Quero trazer exemplos para você decorar ali. Olhou o exemplo, você vai saber o que é moral e o que é ética, tá? Então, a gente vai fazer vai aprender esses dois conceitos. Sim. E a gente vai ver como a moral e a ética estão presentes dentro da nossa vida profissional. E aí a gente entra na ética empresarial. Beleza, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Beleza. O que a gente está trazendo? Não? Não, Esse aqui eu não. é Eu vou assistir o vídeo depois. 6. Oi? Oi, Anderson. Eu vou assistir o vídeo depois. Assista. Gente, esse aqui é o capítulo 6, se eu não me engano, que é o dos valores, tá? Aí, semana que vem, eu já trago ética e já vou colocar ética profissional juntos, os dois juntos. Né? Qual é a vantagem que você tem em ser ético na sua carreira? Só vou contar uma para vocês. Pessoas éticas atraem empresas éticas, né? Ok? Claro. Então, assim, professora, quer dizer, então, que você nunca trabalhou num lugar... Não, gente, todo mundo está sujeito a trabalhar num lugar que não tem a sua ética. Isso aqui é fato. Todos nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Mas é uma coisa muito interessante. Você, o seu perfil comportamental, a sua maneira de pensar, atrai lugares com esse mesmo jeito de pensar.
E eu nem estou falando de maneira mágica aqui para vocês. Eu estou falando de procura, de mercado, de demanda, de oferta e demanda, tá? Empresas éticas vão procurar profissionais éticos. Então, a gente tem que se preparar, tem que se, né, melhorar a cada dia para a gente poder encontrar isso e conseguir ter uma satisfação ali na nossa atuação profissional. Certo, gente? Vamos jantar? Certo.